Olá, como é que vai? Tudo bem? Como é que foi a sua semana? Tudo na graça de Deus? Tudo na paz do Senhor? Como é que você está lidando aí? E José? Está pensando em José? Começou a pensar um pouquinho sobre José, sobre a sua história? Muito bem, hoje nós vamos ver o primeiro emprego de José. O primeiro emprego de José, nós vamos trabalhar as atitudes. Lembra que nós estamos falando sobre motivação e atitude no trabalho? E nós vamos ver a primeira experiência de trabalho de José. Né? A primeira experiência de trabalho de José, o seu primeiro emprego, foi na casa do seu próprio pai. Naquela época, os homens tinham uma estrutura familiar que gerava trabalho para os filhos. Tanto que era bom ter muitos filhos, porque os filhos eram mão de obra, né? Mão de obra de graça. Então, José trabalhava para o seu pai. José nasceu, já cresceu ali naquele ambiente familiar. Qual que era a sua função? Qual que era a tarefa de José ali na casa do seu pai? A sua função era apacentar o rebanho do pai, cuidar do campo, né, do leite, serviços em gerais. Quem que trabalhava com ele? Os seus irmãos. Qual que era o grande desafio de José como trabalhador? Por ele ser filho e irmão. Né? Você vai dizer, Paulo, mas isso é um problema, né? Isso é um privilégio, você trabalhar na empresa do teu pai, mas não é bem assim. Não é bem assim. Se você trabalha com seus pais, se você trabalha com seus filhos, se você tem um relacionamento de trabalho com alguém da família, um cunhado, você sabe do que eu estou falando, um sogro, né, um genro, é muito difícil trabalhar com parente. Na verdade, é quase impossível. São poucas as situações que trabalhar com parente dá certo. Às vezes aparentemente dá certo, mas lá dentro está uma convulsão, um conflito, choque, rota de colisão. E o problema que José tinha é que seu pai o amava, mas amava ele demais, amava mais do que os seus irmãos. Ele tinha uma predileção por José em relação aos seus irmãos. O resultado disso era a inveja dos seus irmãos. Seus irmãos o tratavam com inveja e com raiva por causa do pai. Ele não tinha nada com isso. Mas porque ele tinha a afeição do pai exagerada, obviamente, isso gerava um problema com seus irmãos. Quais eram as atitudes de José nesse trabalho? Era uma pessoa extremamente motivada pelo trabalho, era alguém fiel a Deus, tinha um sério compromisso com Deus, e resultado dessa fidelidade a Deus era alguém que tinha fidelidade ao pai e aos irmãos. Ele tinha confiança nos irmãos, ele tinha uma atitude de um relacionamento de entrega total para com os seus irmãos. Então era um jovem motivado, fiel a Deus e fiel aos seus companheiros de trabalho, no caso, os seus irmãos. Começo da história do filho amado, começo do problema, né? José nasce numa grande família, ele é um caçula de uma família de 11 irmãos. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 37, verso 3, que Israel, no caso Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E ele tinha uma predileção, e ele expressava essa predileção de forma descarada. Só para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia, ele colocava os filhos, todos usavam manga curta, né, para trabalhar. E José tinha uma manga longa. Então ele usava uma túnica longa, né, de colorida. E isso era só os príncipes que usavam isso. Agora você imagina como que isso gerava problema com os seus irmãos, né? Um ambiente de inveja. José também, ele teve, apesar da sua fidelidade, por causa da sua idade, ele era imaturo. E ele compartilhava sonhos e desejos com pessoas erradas. Isso é muito comum nas pessoas que chegam numa empresa e começam a trabalhar. Ele olha aquela situação e ele já começa a ter projetos, ter sonhos, e ele começa a contar isso para todo mundo. E aqueles mais velhos sempre olham para aquele que está chegando mais novo com isso e dizem, deixa ele, logo, logo isso vai passar. Mas no caso de José, José conta o seu sonho. E o seu sonho era um sonho muito grande. E Deus tinha mostrado para ele em sonho o que ele seria.
E ele chega para os seus irmãos que já estão com raiva, porque ele tem a manga longa, porque ele é tratado como um príncipe. E ele chega para os seus irmãos e fala: olha, eu tive um sonho que eu ficava sentado assim num lugar alto e todos vocês se curvavam para mim. Você imagina? O sonho certo contado na hora errada para pessoas erradas. Nós precisamos saber para quem que a gente conta os nossos projetos. Nós precisamos saber com quem a gente abre o nosso coração e abre os nossos projetos de trabalho, os nossos projetos na empresa que nós estamos trabalhando. Resultado: inveja do irmão, hostilidade no trabalho. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele tinha 17 anos de idade, apesar de toda a sua fidelidade e a sua lealdade, José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo a um dos oficiais de guerra, capitão da guarda de Faraó. E ele é levado, então, primeiro ele apanha, ele sofre, ele é agredido, traído, jogado fora. O projeto era matá-lo, mas depois eles o vendem. Resultado: surra, apanhou dos próprios irmãos, vendido pelos próprios irmãos como escravo por 20 ciclos de prata para uma caravana de ismaelitas que o levavam especiarias para o Egito. O que eu aprendo com esse primeiro emprego de José? O que a gente pode aprender com essa primeira realidade aqui? Que a circunstância do trabalho de José não eram as ideais, mas ele era íntegro, ele mantinha uma vida íntegra. Nós podemos resumir aqui que no nosso trabalho, apesar da nossa falta de experiência, mesmo que você seja alguém novo, eu aprendo duas verdades aqui. Primeiro, que todo emprego vai ter dificuldade, mesmo que você trabalhar para os seus pais. Isso você precisa entender. Mas o que nós precisamos entender aqui, que para mim marca muito, é que nós precisamos ter fidelidade a Deus e fidelidade no nosso trabalho. Nós precisamos ser encontrados fiéis. Você precisa ser alguém leal, independente da atitude dos outros. Segundo lugar que eu aprendo com esse texto aqui e com esse primeiro emprego de José, é que nós precisamos tomar cuidado com quem que a gente compartilha nossos sonhos. Nem todo mundo está pronto para ouvir os nossos projetos. Às vezes nós precisamos ter sabedoria de guardar no coração e guardar diante de Deus. Primeiro emprego de José, está aí. Aprendemos algumas coisas, né? Que emprego difícil, que emprego terrível. Apesar de parecer bom, né? Filho de alguém que tinha propriedades, e olha no que deu. E ele sofre muito aqui e José mantém isso. Semana que vem nós vamos ver o segundo emprego dele e a sua atitude. Que Deus te abençoe, que você possa ser fiel no seu trabalho, apesar da rejeição, dos problemas, mesmo que tenha pessoas que estão te olhando de jeito esquisito, né? Olhando para você com atitude errada. Cuidado. Mantenha os seus olhos no Senhor, na força do seu poder, e mantenha sua fidelidade a Deus e ao seu trabalho. Seja fiel no seu trabalho. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um que está nos ouvindo agora diante do Senhor. Que possamos olhar, Senhor, para esse primeiro emprego de José e aprender aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dê um coração, Senhor, fiel a Ti, de lealdade, apesar de todas as adversidades do nosso trabalho. Nos dê um coração, Senhor, sincero e dedicado a Ti, Senhor, e como resultado no nosso trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. E aprenda com José. E semana que vem nós vamos ver o seu segundo emprego. Um abraço.